dia, eu sou o Thiago Vicente, nós estamos aqui no Mensagem Diária e você está conosco mais um dia, agradeço você estar aqui mais uma vez. Eu sou o Thiago Vicente. Um dia Deus colocou no meu coração o propósito de estar colocando uma mensagem para as pessoas todos os dias. Então, eu que não sabia nada sobre internet, no sentido de criar alguma coisa, algum site, acabei criando um site que chama Mensagem Diária. E o problema de ter criado o site Mensagem Diária é que tinha que ser mensagens todos os dias. Mas aí Deus levantou outras pessoas para estar nos ajudando, como minha mãe, minha família. E hoje nós estamos tanto no site www.mensagemdiaria.com.br com devocionais todo dia, você pode acessar lá, como também estamos aqui no Facebook, que estamos agora ao vivo fazendo essa live, como também estamos ao vivo fazendo a live no Instagram. O endereço de ambos é @mensagem diária devocional. E também estamos aqui no YouTube, para você que está nos assistindo depois, a gente coloca essas mensagens salvas lá e criamos uma playlist especial dessa série de mensagens que estamos colocando, além de estarmos no Twitter, colocando também, chamando as pessoas para estarem conosco nessas mídias sociais que nós estamos. Mas eu estou falando com você nesses dias sobre vencendo a crise, passos para dar a volta por cima. Eu estou te ensinando princípios na palavra de Deus para que você possa superar toda e qualquer crise. E se eu e você não apenas aprendermos na nossa cabeça, mas colocarmos na prática do nosso dia a dia, nós vamos estar mais fortes todos os dias para vencer todo e qualquer problema. Porque quando Deus Ele escolheu agir nessa terra, Ele escolhe agir nessa terra através de pessoas como eu e como você. A solução de Deus para o problema da fome do Egito tinha um nome: José. A solução de Deus para tirar o povo do Egito, da escravidão, tinha um nome: Moisés. A solução de Deus para o nosso pecado e para a gente estar afastado de Deus se chama Jesus. A solução de Deus para enviar o Evangelho para aqueles que não eram judeus tinha um nome: Paulo. E assim nós vamos vendo que sempre a solução de Deus vai ser uma pessoa. Uma pessoa como, por exemplo, Elias, responsável por trazer um povo de volta para Deus, para se arrepender de Baal, para se arrepender do caminho mau que Acabe tinha levado a Israel junto com a sua mulher, a Jezabel. A solução de Deus para que eles reconhecessem que só o Senhor era Deus tinha um nome e se chamava Elias. E a Bíblia diz que Elias foi um homem falho como nós. Mas, no entanto, mesmo Elias temendo Jezabel e fugindo, a Bíblia diz que Elias foi arrebatado aos céus e cremos que ele é uma das duas testemunhas de Apocalipse, que ele não morreu, até hoje ele está vivo. Portanto, o que eu e você mais precisamos é estarmos de acordo com a vontade de Deus. Quando estamos de acordo com a vontade de Deus, nós estamos de acordo com o reino dos céus e nós trazemos esse reino aqui para essa terra que Ele confiou ao homem. E por isso, no dia de hoje, eu gostaria de orar com você e de te dizer que Deus está te chamando para que você seja um Elias, um Paulo, um Moisés, um José, alguém que vai ser perseguido, alguém que vai ser maltratado muitas das vezes,
mas que não vai dobrar o seu joelho a Baal, mas que vai ser testemunha do reino, porque você é embaixador do reino, a sua pátria celestial. E você, que está me escutando, que está me vendo, é chamado para transformar essa geração. Cada um segundo o talento que Deus nos confiou. Não tente ser melhor ou maior ou entrar em comparação com ninguém. Isso nos mata. Você é único. E você tem essa responsabilidade de trazer o reino dos céus aqui nessa terra. Vamos orar. Pai, nessa manhã nós te agradecemos por mais esse dia. Esse dia que o Senhor fez, esse dia que o Senhor preparou para nós estarmos na Tua presença, para nós buscarmos o Teu nome, para nós estarmos aqui juntos nesse vídeo, porque o Senhor tem nos chamado para ser Elias, Moisés, José, Paulo, para sermos homens e mulheres que vão transformar uma geração, que vão ser bênçãos de Deus como foi Esther, para interceder diante do rei ao povo, sabendo que onde nós estamos colocados, nós somos como Jesus disse, o fermento. O fermento que parece pequeno e insignificante, mas que leveda toda a massa. Assim seja, Senhor, na vida de cada vida que está me escutando, e que nesse dia o Senhor possa nos abençoar com esses princípios, para que nós possamos superar toda e qualquer crise, sendo sempre guiados pelo Teu Espírito, Espírito Santo. Muito obrigado por mais esse dia. Fica conosco e nos abençoa, no nome de Jesus. Graças a Deus. Como gerenciar toda e qualquer crise em 7 passos? É o que eu quero falar com você hoje. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 33. Diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pelo contrário do que se acha no pensamento popular, quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, confessamos Ele com a boca como Senhor e cremos no nosso coração como Salvador, isso não vai nos isentar de problemas, de desafios, de crises e de aflições. Mas, no entanto, agora nós permitimos que Deus esteja no nosso barco ao nosso favor, no barco da nossa vida. E assim, como um filho, uma filha de Deus, nascido pela fé em Jesus Cristo e pelo Espírito Santo que veio morar dentro dos nossos corações, nós temos que entender que, como cidadãos do reino, a gente está no mundo, mas não pertence ao mundo. E por estarmos no mundo, nós não somos isentos das adversidades, dos problemas que acontecem aqui no mundo. Por isso que a Bíblia nos ensina a orar pela paz da nossa cidade, porque a nossa paz depende da paz da nossa cidade, depende da paz da nossa nação. Por isso que o apóstolo Paulo, se não me engano é 2 Timóteo capítulo 2, vai dizer para nós orarmos por 1 Timóteo capítulo 2 vai dizer para nós orarmos por toda autoridade, porque toda autoridade foi instituída por Deus, porque isso é bom diante de Deus, o Pai. Por isso eu quero dizer que eu e você vamos trazer o reino primeiramente quando nós colocamos a oração e o nosso relacionamento com Deus na prioridade. Porque Jesus nos revelou a Deus, acima de tudo, como um Pai. E um Pai na qual a gente tem um relacionamento.
Lembre-se, Deus não tem netos. Deus não tem sobrinhos. Nós somos filhos. Nós somos feitos filhos à imagem do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Pela graça que é em Jesus, pelo sangue de Jesus, Deus purificou nossos pecados, nos justificou. E agora no mundo nós vamos ter dificuldades, aflições, perseguições, como Jesus teve. Jesus falou assim, olha, se eu fui chamado de Beelzebul, que é o príncipe dos demônios, quanto mais vocês. Eu que sou mestre e senhor, eu fui perseguido. Então no mundo, ele estava se despedindo dos seus discípulos. É o discurso final que está ali em João, do capítulo 13 até o 16. No 17 ele faz a sua oração sacerdotal. A partir do 18 ele vai ser preso. Então o discurso final de Jesus para os seus discípulos, antes da sua morte e crucificação, nós temos que saber como cidadãos do reino que no mundo nós vamos ter adversidades. E por isso que Jesus, no mundo vocês vão ter aflições. Mas eu deixo a minha paz para vocês. Eu deixo algo para vocês. Eu venci o mundo. E hoje eu e você podemos vencer o mundo, como disse o apóstolo João, através da nossa fé. A nossa fé nos faz vencer o mundo. Mas essa fé precisa ser colocada em prática. E para isso você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma decisão. Você não pode ser guiado mais pelos seus sentimentos, pelas circunstâncias, pelos fatores externos, mas pelo fator interno de você ter recebido um novo coração, pelo fator de você ter recebido a marca de Deus na sua vida, a marca do sangue de Cristo, que faz diferenciação de nós para com as outras pessoas do mundo. Portanto, Jesus disse para os seus discípulos, quando os enviou, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus estava dizendo que nós vamos passar por dificuldades, estava dizendo para os seus discípulos, quando os enviou ali em Mateus 10, que eles iam ser maltratados, iam ser presos, iam ser mortos, iam ser castigados por causa do nome de Jesus. Então Jesus ele vai dizer que por causa disso nós temos que administrar toda e qualquer situação difícil. Vai dizer que nós precisamos administrar a crise. Por isso ele vai dizer para ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Portanto, nós precisamos ser aqueles que vamos estar com a nossa fé sobre a rocha. E que vai passar a inundação, a tempestade, o vento forte, mas depois que tudo passar nós vamos estar de pé, porque a nossa fé está alicerçada no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Não pode estar baseada no nosso sentimento. Eu sinto Deus. Que bom, é muito bom sentir a Deus. Mas a sua fé não pode estar baseada nisso. A sua fé tem que estar baseada numa convicção. E não pode estar baseado nem no que você sente e nem nas circunstâncias que você está passando. Portanto, em toda e qualquer crise, eu quero te dar 7 passos para que você administre bem aquilo que você tem. E isso você vai poder utilizar em todo momento da sua vida, mas principalmente em momentos difíceis, em momentos de recessão, em momentos que não é momento de fartura. Então a primeira coisa, eu quero convidar você a anotar: determine as suas necessidades. Diga comigo, determine as suas necessidades. Em toda e qualquer crise, você vai ter sempre o confronto da sua necessidade com o seu desejo. Daquilo que realmente que você precisa e daquilo que os seus olhos querem. Daquilo que você almeja. Daquilo que você deseja. E aí então você vai ter que entender que você não vai poder ficar em cima do muro. Você tem que mandar os desejos embora. Aquilo que não é essencial para que você sobreviva na crise, você tem que tirar da sua vida. Por exemplo, você tem que parar de comer fora.
Você tem que parar de comprar coisas superficiais. Por quê? Porque agora você precisa administrar aquilo que você tem. Você vai ter que parar de comprar pelo olhar. Quando Jesus fala que há só 2 deuses nesse mundo, um é a riqueza, o dinheiro, o mamon, e outro é Deus, ele vai dizer antes que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Que a Bíblia, quando fala dos olhos, você vai ver lá em Provérbios, está falando da cobiça dos olhos, que ela nunca é saciada. A gente sempre vai querer algo novo, sempre vai querer algo melhor. Só que você tem que entender que quando você se torna um cidadão do reino, o que você tem não é seu, é do Senhor. E tudo que a gente não fizer pela fé é pecado. Portanto, meu irmão, minha irmã, determine as suas necessidades, não só nos momentos de crise, mas em todo momento. Por exemplo, John Wesley, tudo que ele recebia, tudo que ele gastava, ele anotava no caderninho, se não me engano, até os 80 e poucos anos, ele morreu acho que foi com 89, ele anotava. E ele não gastava de maneira supérflua, e com isso ele conseguiu, com uma igreja pobre, um movimento pobre que nem igreja era, fazer com que ele crescesse, construísse vários locais, comprasse várias coisas. Por quê? Porque ele não gastava, porque ele sabia economizar, porque ele deixava acima de tudo as necessidades em primeiro lugar. Segundo, a gente vai vendo que uma coisa está interligada com a outra. Mas primeiro você tem que determinar, você tem que marcar e decidir, entender que você vai ter que determinar as suas necessidades. Segundo, adquira somente o que você precisa. Diga comigo, eu vou adquirir apenas o que eu preciso. Então, se você estava pensando em trocar o carro, em comprar uma casa, se você estava pensando em comprar um pacote de férias, e cuidado, aí na internet tem muito pacote que aparece agora na promoção, mas você não sabe quando que você vai poder viajar, se vai dar certo. Cuidado. Então, adquira aquilo que você precisa e dê uma pausa naquilo que você queria investir, naquilo que você ia gastar um pouco mais. Calma, fica calmo, não deixe que isso te controle, porque a gente na maioria das vezes compra por impulso, por vontade. Terceiro, que isso vale não só para quando a gente estiver na crise, mas vale para toda a nossa vida, para que a gente viva uma vida mais tranquila e não tanto preocupado. Terceiro, não viva além da sua capacidade. Diga comigo, não vou viver além da minha capacidade. Então você tem que entender quanto que você recebe e você tem que entender que você não pode gastar mais do que o que você recebe. Você não pode viver de milagre todo mês. Claro, com isso eu não estou sendo incrédulo aqui, mas estou dizendo assim, não viva além da sua capacidade, para que você pague as suas contas e você mantenha aquilo que você já tem. Por exemplo, você sabe que você recebe, vamos dizer que você receba R$1.000 por mês. Você tem R$500 de conta. Mas você, por exemplo, tem um carro, uma moto. E aí você sabe que você precisa manter aquele carro, aquela moto. Você vai ter que trocar o óleo, você vai ter que fazer manutenção, você vai ter que trocar o freio, vai ter que... Então, você sabe que o seu fixo que você gasta é 500, mas que você precisa ter sempre um extra, por exemplo, para pintar a sua casa. Porque se você não pintar a sua casa de tempo em tempo, ela vai estragar. Porque a pintura protege a casa de infiltrações, enfim. Então você sabe que você tem aquele gasto fixo e você tem que ter também um extra para que você possa guardar e se preparar para manter aquilo que você tem. Então, como que você vai saber isso? Olha, sinais que você
gasta mais do que você tem. Você usa muito do crédito. Você pode estar pegando muito fiado. Você nunca tem nada na carteira, na conta do banco, sua conta vive negativada. Então isso está mostrando que a gente está vivendo fora das nossas possibilidades. Então você precisa entender que você precisa viver, não pode viver além da sua capacidade. Isso não vale só para a crise. Como eu estou falando, tudo isso que eu estou dizendo, na verdade, é salientado, é enfatizado ainda mais na crise. Mas se eu e você aplicarmos isso na nossa vida cotidiana, a gente vai ter uma vida melhor. A gente vai ser fiel um pouco. Quarta coisa, retire o necessário. O desnecessário, desculpa, eu falei errado. Retire o desnecessário. Está tudo interligado. Diga comigo, vou retirar o desnecessário. O que é o necessário? Comida, abrigo. O que é necessário? Você também, quando você sabe e consegue manter o que você tem, você também vai poder cumprir o que a Bíblia diz de ajudar aqueles que precisam. Então aí você vai conseguir ajudar as pessoas. Aí você também vai conseguir ser fiel a Deus na igreja que você frequenta, nos dízimos e nas ofertas. Porque você tirou o desnecessário, o extra. Compras desnecessárias, viagens, troca de carro, de casa, coisas que você não precisa agora. Então, você tem que entender que nada do que você tem é seu. Que tudo você vai prestar conta a Deus. E também vai prestar conta daquilo que Ele colocou nas suas mãos. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto preço, que não pertencemos a nós mesmos. Está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Portanto, o seu dinheiro não é seu, é do Senhor e Ele te deu para que você administre bem. Quando não sobra para dar, não sobra para dar o dízimo, a oferta, quando não sobra para você poupar e se preparar para o momento de crise, lembra, José se preparou para o momento de crise. Nos anos de abundância, guardando. Então, se você não consegue fazer isso, está mostrando, são sinais de que a gente está vivendo acima da nossa capacidade, como nós dissemos no item anterior. E aí também não vai funcionar a lei da semeadura para nós, porque a Bíblia diz que aquele que semeia com abundância, colhe com abundância. Então, se você semeia na vida do pobre, do necessitado, daquele que está precisando, está mais perto de você, se você tem também essa semeadura no reino de Deus, na obra de Deus, se você é um fiel dizimista, ofertante e apoia missões e outros ministérios interdenominacionais de missões, e você não está conseguindo fazer isso, é porque nós não estamos administrando da maneira correta, e por isso a gente vai ter que retirar o desnecessário, porque senão, se eu não plantar muito, a minha colheita será pouca, mas se eu plantar muito, eu vou colher bastante. É isso que diz lá em 2 Coríntios 9, 6 e 7. Portanto, você precisa colocar ordem. Quinto, adie os grandes projetos. Você queria fazer um puxadinho aí no fundo da sua casa, você queria trocar de carro, você queria trocar de casa, comprar uma propriedade, um terreno, fazer um investimento em alguma coisa, em algo. Então você vai ter que entender que você vai ter que adiar essas coisas. No momento de crise, você precisa ter capital ativo. Então, você precisa adiar e você não pode ficar triste por causa disso. Eu queria trocar, eu tinha um sonho, trocar de carro, comprar um terreno. Não fica triste por causa disso. Você está adiando, você está administrando bem aquilo que Deus confiou a você.
ok? Sexto item, valorize seus bens. Valorize aquilo que você tem. Primeiramente, como que você vai valorizar o que você tem? Não reclamando e não murmurando daquilo que você não tem. Não olhe para a parte vazia do copo, mas para a parte cheia. Se um copo está pela metade, você diz que ele está metade cheio ou metade vazio. Então valorize e agradeça a Deus naquilo que você tem. A Bíblia diz que nós devemos dar graças por tudo. Então agradeça a Deus na sua oração, na sua atitude diária da boca, do que você fala, porque a boca está cheia do coração. Não adianta só a gente ser religioso e no momento da oração agradecer e durante o dia estar reclamando, murmurando. O que aconteceu com o povo que vivia na murmuração no deserto? Morreu no deserto. Portanto, não reclame. Se você está recebendo maná, agradeça. Se você está recebendo as cordonizes que o Senhor está enviando dia após dia, agradeça aquilo que você tem. Não fique olhando para o outro. A inveja começa quando você começa a entrar em comparação e olhar para o outro. Não olhe para o outro, olhe para você. Ok? Então, valorize os seus bens dessa forma. Em segundo, saiba que Deus é o seu provedor. A Bíblia diz lá em Gênesis 22:14, quando Abraão foi oferecer seu filho como sacrifício a Deus, e Deus falou para Abraão, olha, não precisa matar o menino, e aí Deus proveu a Abraão o sacrifício, a ovelha, e aí então ele sacrificou naquele lugar aquele animal, e disse que aquele lugar, o Senhor era o Yavé Jireh, o Deus da provisão, o Senhor da provisão, né? Porque o Senhor proveu para ele o sacrifício. Então você tem que entender, como Jesus falou na oração do Pai Nosso, que é o Pai Nosso que nos dá o pão nosso de cada dia. Então você tem que valorizar aquilo que você tem, agradecer a Deus e saber que o Senhor é o seu provedor. Não é o seu trabalho, não é de quem você recebe, seja do governo, seja de quem for. O seu provedor é Deus. Eles só são canais para você ser abençoado. Se um dia o governo parar de te ajudar, se um dia você não estiver mais nesse trabalho, o Senhor continua sendo o seu provedor e Ele vai ser fiel a você e vai continuar te provendo. Então, você tem que entender essas coisas, tá? Você precisa entender que você precisa valorizar aquilo que você tem em toda e qualquer crise. E o sétimo e último item, salve, conserve e proteja os seus recursos. Diga comigo, vou salvar, vou conservar e vou proteger os meus recursos. Se no final do mês nunca sobra, sempre falta e sempre você utiliza o crédito, está demonstrando que nós estamos vivendo de salário a salário, de vencimento de cartão a vencimento de cartão, de liberação de limite em liberação de limite. E somos totalmente dependentes do nosso trabalho, do nosso emprego. E a gente está vendo que está aumentando as taxas de desemprego. Então você precisa entender que você não precisa ganhar na loteria, que você não precisa de outra coisa senão administrar bem aquilo que Deus te confiou. Então você tem na sua casa algo que você não usa. Sabe o que você faz? Você tem 2 carros, você usa só um. Para que ter 2? Vende o outro, transforma em capital ativo para você. Você tem alguma coisa parada em casa? Você tem um eletrodoméstico parado? Venda ele. Você tem uma roupa parada? Doe ou venda, dependendo do valor que tem essa peça. Então aquilo que você tem, você pode doar, porque você está semeando, você está fazendo algo espiritual, ou você pode vender. Assim você está salvando, porque se você deixar ali parado, vai estragar. Então, um bom administrador, ele olha para aquilo que não está usando, e o que ele faz? Ele vende, ele transforma em capital ativo para transformar em outra coisa. Depende daquilo que você está necessitando,
e você não tinha recursos para manter, mas então você vendeu aquilo e agora você vai ter. E aí você está salvando, conservando e protegendo os seus recursos. E aí você aos poucos vai organizando as suas contas para que você saia do crédito, para que você saia do cheque especial, para que você saia do fiado, para que você tenha uma sobra no final do mês, para que você planeje o seu futuro com uma previdência privada, com uma previdência, para que você sempre tenha algum recurso em caixa para alguma emergência. E aí você vai conseguir ser fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, você vai conseguir abençoar as pessoas, porque você administrou bem. Você pode comprar e pagar aquele valor, mas nem por isso quer dizer que você vai pagar. Por exemplo, faz cerca de mais de mês que eu não compro condicionador para passar no meu cabelo, porque o condicionador que eu pagava cerca de R$20 o shampoo e o condicionador, agora só o condicionador está R$20. Eu posso pagar R$20? Eu tenho para pagar R$20 por um condicionador? Eu tenho. Mas eu não vou pagar, não vou pagar por esse absurdo. Então você tem, você pode pagar certa conta, mas você comprando no supermercado A, você vai gastar 300. Se você for no B, no atacadista, você vai pagar 200. Olha como você economizou. Olha como você administrou bem os seus bens. E aí você vai ter para abençoar as pessoas, os que precisam, você vai ter para guardar, você vai ter para dar o seu dízimo de sua oferta, porque você está administrando bem aquilo que você tem. Isso é salvar, conservar e proteger os seus recursos. Isso é você administrar bem aquilo que você tem. Então, se em tudo isso você tem errado, você precisa ter um gerenciamento bom, excelente, baseado na persistência, na disciplina, na diligência, na integridade. É isso que José tinha. Ele foi a solução para o problema do Egito. O problema do Egito não era o sonho do faraó. O problema do Egito era o que iria acontecer. E se não tivesse um bom administrador que nem José, que fosse firme, ele foi firme. Ele foi firme. A ponto dele ele comprou a terra do povo do Egito. E depois o povo do Egito se tornou escravo de faraó, porque não tinham mais como pagar. Ele foi dando de graça depois, mas com uma medida certa para cada um, para que todo mundo tivesse alimento durante a fome. Então, é isso que você tem que entender. Que um bom administrador, ele tem um objetivo, ele tem um alvo. Por isso que começa lá em cima, primeiro, determinar as necessidades, você vai colocando. Não adianta só você saber quanto que entra e quanto que sai, você precisa colocar numa planilha. Se você não tem um computador, se você não sabe mexer numa planilha, coloque no papel, coloque no caderno. Assim você vai estar administrando bem aquilo que Deus confiou, do que fazer só com a cabeça. Se fazer só com a cabeça fosse bom, as empresas não teriam planilhas, não teriam contadores, não teriam pessoas especializadas nos recursos humanos e na gestão das empresas. Então, você precisa ter uma boa gestão, porque é aquilo que Deus confiou para você. E assim você vai vencer toda e qualquer crise. Você tem que entender que Deus não vai fazer esse papel por você, que isso Ele deu para você fazer, que nós fomos colocados por Deus na terra para trabalhar e não para ficar em ociosidade, né? Desde pequenininho a gente conhece aquela história da cigarra e da formiga, e a Bíblia também diz para o preguiçoso, vai aprender com a formiga. Então a gente precisa administrar bem, cuidar bem daquilo que Deus nos confiou nos momentos de crise e nos outros momentos da nossa vida, porque há tempo de paz, há tempo de guerra. Essa crise vem e ela vai passar. Há tempo de morte e há tempo também de nascimento. Há tempo de adoecer e há tempo de se curar. Então,
É o momento que nós estamos passando. Mas esse momento pode servir para mim e para você mudarmos, começando com a prioridade do reino, colocando a oração, colocando a intimidade com Deus, a meditação na palavra, na prioridade da nossa vida, saindo daquele lugar para mudarmos como pessoas. Nós não podemos menosprezar os outros, nós não podemos ter preconceitos com as pessoas, tratar elas pelo que elas parecem, pelo que elas têm. Nós temos sempre que tratar com educação, com amor, mesmo não concordando com aquilo que elas fazem. Isso é amar a pessoa, é você deixar ela fazer o que ela quer. Afinal, nós vivemos numa democracia, então a gente respeita o que ela faz, respeita o pensamento dela, mas eu posso muito bem não concordar e ter os meus argumentos firmes contra isso, contra o que ela faz, porque você faz parte de um reino. Então, eu quero orar com você nessa manhã. Talvez a gente pudesse ter aprendido isso há muito tempo atrás. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando era novo convertido, cerca de 15 anos atrás, havia um empresário na nossa igreja que veio dar uma palestra de alguma coisa sobre isso. Eu lembro que ele falou, olha, não pega emprestado, aprenda a economizar, você vai pagar juros, você vai no final das contas pagar 3 carros, 3 casas, enfim. Se naquele tempo eu tivesse aprendido o que ele estava dizendo, hoje eu estaria muito melhor. Não é que Deus não me abençoe em todo esse tempo, mas é que eu não administrei de uma maneira excelente como eu poderia ter administrado. Então sempre há tempo para a gente recomeçar. É difícil recomeçar? É. É difícil mudar hábitos? É. É difícil fazer exercício e cuidar do corpo? É. É difícil mudar a alimentação, diminuir a ingestão de açúcar, de gordura? É. É difícil, é uma luta diária. É difícil a gente se colocar orando, buscando a Deus, acordando cedo para isso, porque durante o dia a gente nunca vai ter tempo. É. Mas é uma luta diária. E se você começar a mudar, plantar, mudar o que você está plantando agora, lá na frente você vai colher. Porque agora nós estamos plantando o fruto daquilo que a gente plantou lá atrás. Então, se eu quero mudar o meu futuro, começa a mudar seu presente. Dia após dia, sua vida, sua luta é diária. Não pensa no amanhã. Jesus falou, cada dia basta o seu mal. Muda o agora. É o que você pode mudar. O que você tem é o agora. Então, pega firme no agora. Pega firme nesse momento que você fica cheio de raiva e quer brigar com todo mundo e quer falar as verdades e não sei o quê. Segura firme, segura. Segura firme. Mude. Você pode agir de uma outra forma. É difícil para nós? É. É difícil ainda mais para nós brasileiros, que a gente é muito emocional, que a gente é muito sincero, que a gente é muito emocional e muito indisciplinado. A gente sempre faz as coisas em cima da hora. Assim foi na Copa de 1950, para preparar os estádios para a Copa do Mundo. Assim foi na Copa, agora que a gente teve de 2014. Assim foi na Olimpíada. Deixa tudo para a última hora. E sempre dá um jeitinho e sempre tem corrupção no meio. Então vamos mudar. Um Brasil melhor começa comigo melhor, com você melhor. Em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, pela tua palavra, por esses princípios que o Senhor nos ensina a administrar toda e qualquer crise. Pai, nos ajuda a colocar em prática, nos ajuda a não ser ouvintes apenas, mas praticantes da tua palavra, sabendo que tudo que chega nas tuas mãos não é nosso, é teu, porque no reino tudo o que Deus tem, tudo que o rei tem pertence ao rei, a terra, as propriedades, os bens e as pessoas, os súditos do reino. E por pertencermos a esse reino celestial, é um reino perfeito, é um reino de equidade, é um reino que, ó Deus, que é
algo inimaginável. E por isso, Pai, que nós possamos viver essa realidade dentro de nós e na realidade de trazer esse reino aqui nessa terra, fazendo a Tua vontade e sendo a solução para toda a crise aqui nessa terra, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Hoje à noite nós estamos falando sobre o reino dos céus. Essas mensagens que nós estamos colocando aqui no Instagram, nós também colocamos mensagens no YouTube todos os dias, 8 horas da noite. Hoje eu estou falando sobre o reino dos céus, às 8 horas. Entra lá. Semana que vem eu vou continuar falando do reino dos céus. Eu vou falar como que funciona o reino de Deus, como que funciona a educação, a saúde, a assistência para o povo que vive, que pertence a esse reino. Portanto, busque isso em primeiro lugar. Nós do Mensagem Diária estamos aqui para te ajudar, para te dar um empurrão, para te ajudar a andar nesse caminho de Deus. Então, convido você a estar colaborando com essa obra, compartilhando o vídeo, compartilhando o link, mandando no WhatsApp, mandando para as pessoas, aqui no Facebook, aqui no Instagram, lá no YouTube. Sempre que você assistir nossos vídeos, deixa um coração, deixa um like, compartilhe, deixe os comentários. Tudo isso faz com que as plataformas compartilhem e coloquem mais as mensagens para as pessoas. Tá certo? Você está junto conosco nessa obra que nós queremos, que é de Deus, de levar as boas novas do Evangelho, de encher a terra com conhecimento do Senhor, porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento, e conhecendo a verdade a gente vai ser liberto. E assim nós oramos por cada pessoa que acessa, nós oramos para que o Espírito Santo esteja agindo em cada vida, que você possa estar orando com a gente, clamando junto conosco, e que você possa ser instrumento de Deus para continuar fazendo essa obra, no nome de Jesus. Tenha um bom dia, até a noite às 8 horas no YouTube. E para quem está no YouTube, que a gente vai colocar esse vídeo depois, nós temos essa série de mensagens, essa playlist, para que você esteja sempre preparado para vencer toda e qualquer crise. Deus te abençoe em nome de Jesus.